Salve, salve Corinthians, tudo pronto aí para o jogo entre Corinthians e Fluminense em casa. Serão 3 jogos consecutivos do Timão na Neoquímica Arena e agora temos Corinthians e Fluminense com a volta de 2 titulares, Gustavo Henrique e Angeleri voltando para o Timão. E o Coronado, vai jogar não? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Uhul! Então, vamos embora. Vamos começar com o Corinthians, então. Vamos ver quem vem aqui, ó. Já tem aqui, ó, pra vocês, ó. Amanhã, 7h30 na tela do Premier, Corinthians e Fluminense, né? E aí a gente já vai trazer as informações do Coringão com Matheus Ribeiro. Mate, tá tudo bem? Tô achando que ele tá meio congelado. Aqui, o Mate. Tá tudo bem? Tá congelado, então não vamos com as informações do Corinthians. Daqui a pouco a gente volta e fala com ele novamente. Vamos chamar o Samuel. Tem um torcedor muito fofinho do Corinthians que ele fala: "Você pega, Hugo! Você pega, Hugo!" Esse vídeo viralizou nas redes sociais e o nosso repórter Rodrigo Castro, o Castrinho, fez uma matéria muito fofinha com ele e a gente vai ver agora. Você pega, Hugo! Você pega, Hugo! Você pega, Hugo! Pega! Eu falei, pega, Hugo! É o menino do Pega Hugo, o pessoal agora te chama só assim? Não, pega Hugo também não. Não é assim, não? Você batizou Samuel, agora já era. É, pegou, né? Todo mundo que fala é o menino do Pega Hugo. Quando você vai, assim, até no bairro as crianças falam, o menino do Pega Hugo tá aí. Vai, Corinthians! É engraçado falar. Gostou do apelido? É, mais ou menos. Você pega, Hugo! Vai, Hugo! Esse é o novo vulgo do Samuel. O garoto gritou tão alto aqui de Piracicaba que dá pra dizer que chegou lá no Hugo, em Itaquera. Você acha que você falou tão alto que ele conseguiu ouvir? Acho. Eu falei que era aberto e ele chutou aberto. É aberto, Hugo! Você sabe como que ele vai! O mais engraçado é que ele conversou com o goleiro. Parece que o goleiro tava com fone de ouvido ouvindo tudo que ele tava falando. Não é exagero. De fato, o goleiro do Corinthians ouviu horas depois. O Hugo até comentou no vídeo. Quando você viu o comentário dele? Fiquei feliz. A gravação foi feita no pênalti decisivo da final do Campeonato Paulista. Eu tava deitada, mexendo no celular. Ele colocou o banquinho ali, ficou. Eu achei que ele ia ter um infarto. Celular, mas achei que ela tava mexendo no celular, não gravando o vídeo. Eu queria zoar ele, porque na hora eu pensei assim, o Palmeiras vai fazer esse de pênalti. Pega, Hugo! Eu falei, pega, Hugo! Aí depois que eu gravei o vídeo, eu nem sabia que estava repercutindo na internet. Já estava em 15 mil visualização. Aí o Augusto Melo fez um vídeo também, direto lá do CT do treino do Corinthians pro Samuel, fazendo um convite. Será um prazer poder estar ao seu lado e vibrar da forma que você vibrou assim que o Hugo pegou o pênalti. Isso é Corinthians, meu garoto. E agora? Agora eu vou lá na Neoquímica. Primeira vez? Primeiro vai ser várias vezes. O Corinthians levou o Samuel para conhecer Itaquera no último jogo contra o Vasco. O garoto simplesmente hablou com o Memphis e entrou em campo com o holandês. Surreal, eu fiquei do lado do Memphis, conversei com ele. E é claro que o Cê Pega Hugo conheceu o Hugo. Ele deu um presente pra mim, eu sempre vou deixar pra vida inteira. Eu te amo! Ele representou a torcida do Corinthians mesmo, que é isso que é ser corintiano. Agora, a próxima vez que tiver um pênalti contra o Corinthians, ele vai ter que ajudar o Hugo, hein? Vai ter que ajudar o Hugo em pensamento? Em pensamento? Porque o jeitinho que ele falou pro Hugo fazer, o Hugo fez. Chorando de verdade. Que fofinho esse VT. Agora vamos falar com o fofinho do Mate. Tá descongelado o Mate. Dá uma mexidinha aí pra ver se tá tudo... Aê, garoto, ele voltou. O Matheus Ribeiro tá lá na porta do CT do Corinthians. Matheus, depois de tomar o 2-0 do Palmeiras, a torcida do Corinthians tá com umas saudades ali na defesa. Tem gente voltando pro jogo de amanhã, é isso?
Pois é, Fred, agora sim, ótima tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Essa é a expectativa do torcedor, né, de contar amanhã novamente com Fabrício Anrileri e Gustavo Henrique, dois jogadores que nesse mês de abril ainda não entraram em campo. Eles tiveram uma lesão na coxa. O Anrileri teve uma lesão na coxa esquerda, enquanto o Gustavo Henrique na coxa direita segue em tratamento. Eles tiveram um avanço no início dessa semana, treinando com bola novamente. A expectativa é que eles consigam recuperar tempo de amanhã, porque pelo que eu pude apurar, no treino hoje, aqui às 11 horas, eles participaram da primeira parte da atividade, que seria de aquecimento. Do coletivo não entraram em campo, mas à tarde vão fazer um intensivo ali de físio para recuperar tempo desse jogo importante amanhã. Gustavo Henrique, que jogou a última vez contra o Huracan, ainda pela Sul-Americana, e o Anrileri, que não joga pelo Corinthians também há pelo menos 3 jogos, então 2 desfalques que o Corinthians espera contar novamente amanhã contra o Fluminense, Fred. Boa, e Mate, a torcida do Corinthians esperava que o Coronado fosse o substituto do Garro, né? Que foi para Madrid fazer um tratamento e está um tempo indeterminado fora. Ele volta para esse jogo de amanhã ou ainda a torcida vai ter que esperar um pouquinho mais? A tendência é que espere um pouquinho mais, viu, Fred? Inclusive, ele passou por aqui agora, vocês podem perceber que o Yuri Alberto está atendendo os torcedores nesse momento, porque tem uma criançada aqui na porta que falou, inclusive, com o Coronado agora há pouco. A gente estava ali perto dele também, eu cheguei a perguntar como é que estava o ombro, ele disse que estava melhorando, mas realmente não deve entrar em campo amanhã pelo Corinthians. Coronado que lesionou contra o Vasco ainda nesse brasileiro, desfalcou o clube nos últimos 2 jogos, e a gente sabe, né, Fred, que desde o ano passado, o futebol do Oriente Médio vem sondando o Coronado, que vem jogando menos do que gostaria no Corinthians, tanto pelas lesões, mas também, de acordo com ele, por poucas oportunidades que ele teve enquanto estava apto fisicamente. Então, na janela de transferência agora no meio de ano, talvez o Coronado seja uma das peças do Corinthians que possa sair do clube, mas tá em busca de buscar o condicionamento físico ideal para voltar ao time titular. Fred, volto com você, bom programa. Falar um pouquinho do Igor Coronado, que tem sido, na conta aí, aproveitando até o ensejo do seu merchan, Michele, no custo-benefício, um péssimo negócio. Claro que o rapaz não tem culpa, acredito eu, de se machucar tanto, mas ele tem um dos salários mais altos do Corinthians, ele veio para ser o titular do meio-campo ou para brigar com o Garro por essa posição. O Garro virou o titular e estava jogando muito bem, também se machucou com esse problema no joelho, mas o Coronado não consegue emplacar uma sequência de jogos, é impressionante. Então, ano passado ele teve lesão muscular, ele teve lesão no quadril, ele pegou até dengue. Então, quando dava para iniciar uma arrancada ali, uma briga por posição, ou pelo menos para ser o reserva do Rodrigo Garro, o Coronado não conseguiu, e a história se repete agora em 2025. Ele começou o ano com algumas oportunidades, teve uma lesão muscular, ficou afastado um bom período, desfalcou o Corinthians em jogos importantes. Na ausência do Rodrigo Garro, ele ganhou a chance, por exemplo, contra o Vasco. E aí machucou o ombro, tomou uma pancada lá, caiu, na queda machucou o ombro. Não deve jogar amanhã, deve ficar afastado por mais algum período. E ele custa uma bala por mês para o Corinthians, né? Então ele não está conseguindo dar seguimento, ter uma sequência e sequer ser o substituto. Por isso, amanhã, mais uma vez, a família Dias deve improvisar na meia de criação, muito provavelmente com o Romero jogando ali, improvisado um pouco mais por dentro, e numa escalação com a volta do Gustavo Henrique e do Andileri, o Corinthians fica um pouco mais próximo daquele time que ganhou a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Não será o mesmo time, porque ainda não tem o Garro, como eu disse, não vai ter o Hugo Souza, mas já fortalece um pouquinho mais, principalmente o sistema defensivo, uma improvisação ali na meia de criação, e de novo Coronado, que não consegue dar seguimento à carreira dele, já está sendo sondado, inclusive, por clubes do Oriente Médio, para onde ele poderia voltar na metade do ano. É um zum que está rolando lá para os lados do Corinthians. E aí, Garrafa? Bom, qual é o ponto principal, né, que realmente o Corinthians não se encontra bem? É o sistema defensivo. Já voltam 2 peças. Importantes. 2 peças importantes. O Anrileri, aí, as críticas que eu tenho feito à comissão técnica do Corinthians, aí cabe elogio ao Ramon e ao Emiliano, que trouxeram, além do Carreiro, trouxeram esse lateral esquerdo, que deu uma solução lá pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians. Volta o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique sempre tem alguém na dupla que não vive bom momento. Não adianta você ter o Gustavo Henrique bom e ter um outro zagueiro que não vive bom momento. Sem contar que o Gustavo Henrique é uma bomba relógio nessa questão médica, clínica, ele se machuca isso, toda hora. É isso. Então, mas ainda é um Corinthians longe do time ideal, porque o Hugo faz diferença, poderia ter feito a diferença no Clássico, o Garro nem se fala, e é aquilo que eu tenho dito nas minhas tribunas aqui. Toda vez que o Corinthians tem a sua força máxima,
O Ramon achou um time, é um time muito competitivo, mas se você perde peças e as peças importantes, aí o Corinthians é um vazio de ideias. O Corinthians tem sérios problemas. Até do treinador. O Ramon não consegue, não consegue. O Emiliano não consegue armar nada. É um Corinthians que a gente não tem um plano B, não tem uma alternativa de jogo. Então, o Corinthians vai se reforçando, mas ainda longe do ideal. E dos próximos jogos do Corinthians, o Fluminense é o mais difícil, é o jogo desse meio de semana, Alex. Sem dúvida, é um jogo difícil, muito difícil, mas tem a questão do fator casa. O Corinthians, muitas vezes, mesmo quando não joga um bom futebol, mas está jogando em casa, tem aquela química com a torcida que funciona. A gente sabe que funciona, a gente sabe que o Corinthians fica muito mais forte quando joga em casa por toda a atmosfera que a própria torcida cria dentro do estádio. Sempre com no mínimo 40 mil torcedores, é o único time aí que leva sempre no mínimo 40 mil torcedores, e se o estádio coubesse 60 mil, levaria 60 mil. É um negócio incrível que a torcida do Corinthians faz. A Neoquímica Arena só faltava pulsar, mas praticamente mas pulsa mesmo. Então, a torcida do Corinthians carrega no colo o seu time. Mesmo um time muitas vezes limitado em algumas posições, a torcida compensa isso, vai na empolgação, vai no entusiasmo e o time funciona, faz gol, ganha jogo. Da torcida, diretor. Então, e acho que o Corinthians tem que se basear nisso, porque vai ter a chance agora de jogar 3 partidas seguidas dentro de casa. Duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Sul-Americana. Então é a chance do Corinthians dentro de casa começar a tentar dar uma reviravolta depois do que mostrou contra o Palmeiras, porque o torcedor ficou muito chateado com o futebol que o Corinthians apresentou. Ficou, né? Perder pro Palmeiras sempre é ruim. Mas sem chutar no gol. Então, isso que eu ia falar. Perder pro Palmeiras é sempre muito ruim e vice-versa. Mas perder do jeito que perdeu é pior ainda. Quando o time foi chutar a única vez durante todo o jogo, aos 47 minutos do segundo tempo. Segundo tempo ainda. Se o Everton não faz aquela defesa, ele poderia ir para casa e dormir sem trocar de roupa. Por isso que digo e insisto, o Corinthians, quando não tem os seus titulares, a gente não consegue ver absolutamente nada de diferente apresentado pela comissão técnica. O treinador tem que treinar o time dele. Lógico que passa pelos jogadores. Mas, por exemplo, um time que não deu um chute a gol, você não colocar o Thales, por exemplo, no Clássico, não tem justificativa. Não tem justificativa, né? Enfim. Pode continuar falando. A torcida grita durante É que o Thales também nos últimos jogos que entrou não fez muita coisa, mas de fato é uma alternativa. É o que você tem. Você tem. Exato. Se os caras que estavam em campo não estavam rendendo, não estavam desempenhando, troca. Tem que fazer troca. Quem que vai fazer a função do Garro? Cria uma alternativa. Não tem. O Abel fez. O que o Abel fez? Trouxe o Estevão pra cá, pôs o Felipe Anderson pra lá. Você vê o técnico movimentar, nem sempre vai dar certo, Michele. Mas o time não pode ser de postura tática, um time passivo, um time previsível. Um time previsível. Fica lá o Memphis, aí dá um chapeuzinho aqui, passa o pé em cima da bola. E aquele passe do Memphis? O que foi treinado, e o próprio Emiliano disse que não foi treinado, é aquela saída de marcar pressão. Não me falem que é isso, né? Então, o Corinthians precisa dar uma resposta assim à sua torcida, e o Alex está coberto de razão. Isso aqui, isso faz diferença. Isso faz diferença. Jogar na Neoquímica Arena não é fácil. Então são os próximos 3 jogos na Neoquímica? 3 jogos. Contra o Fluminense, que é o mais difícil dos 3. Depois o Sport, que é verdade, arrancou pontos do São Paulo e teria arrancado pontos do Palmeiras, não fosse o VAR. Em Recife, não é? Mas Fluminense, Sport. E depois o fraquíssimo Racing pela Copa Sul-Americana. Mas aí o problema é que é internacional. Não, mas Michele, se o Corinthians não ganhar do Racing do genérico, jogando com essa pressão, aí tem que ter uma conversa Racing séria. Da onde? É o Racing do Uruguai. Racing Santander? É esse? Não, Racing Santander da Espanha. Racing qual? Racing do Uruguai, Que só Racing Racing. Racing do Uruguai. Quantos Racing tem? Não é o Racing da Argentina. Não é o Racing da Argentina. Tem Racing da Argentina e tem o Racing da O Espanha. principal é o da Argentina. Tem mais um outro agora. O Racing do Uruguai. Que falta de criatividade para nomes de clube. Pois é. Tudo é Racing. Bom, vamos lá. Corinthians e Fluminense. Ganha, perde, empata. Eu acho que o Corinthians ganha. Ganha. 1-0 Corinthians. Ganha. Com sangue no olho. Sem tapa na orelha de ninguém, senão dá expulsão. Corinthians e Sport. Corinthians ganha. 2-0 Corinthians. 3-0 Corinthians para o show. Sem tapa na orelha, só sangue no olho. E Corinthians e Racing, esse genérico que eles falaram. Em casa, com a torcida dando tapa na orelha.
Eu acho que o único time que o Corinthians corre risco de não ganhar é amanhã com o Fluminense. Os outros dois ele ganha com uma certa tranquilidade. O Corinthians deve ganhar do Racing, 2-0. Corinthians ganha do Racing, 2-0, fora o show, com tapa na orelha. Esse sim, com tapa na orelha. Tapa na orelha. É isso aí, galera. Amanhã tem jogo entre Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. E logo após temos o jogo também do Corinthians e o Sport, segundo jogo em casa. E logo em seguida, Corinthians e Racing do Uruguai, em casa também. Então, são 3 jogos em casa aí que o Corinthians tem que aproveitar. No Brasileirão, o Corinthians vacilou aí contra o Palmeiras. Perdeu. O ruim não foi ter perdido para o Palmeiras, mas sim do jeito que perdeu, sem ter chutado ao gol, deu apenas um chute ao gol no final do segundo tempo. Então tá devendo. O Corinthians, como disse aí o Osmar Garrafa, sente muito quando jogadores pontuais saem do Corinthians, né, que é o caso do Garro, que comanda ali o meio do campo do Timão, e o Hugo Souza, que é um baita de um goleiro que merece com certeza uma vaga na seleção brasileira aí, defende muito bem no gol, na minha opinião é muito melhor do que o Donelli. Então, quando esses jogadores saem de campo, a gente vê um Corinthians não treinado ou pouco treinado e não corresponde à altura. E por falar em time B, o Igor Coronado lida com frustrações no Corinthians e recebe sondagens para sair. O meia volta a ter problema físico e não consegue aproveitar a ausência de Rodrigo Garro para jogar. Então, ele é um dos jogadores mais caros do Corinthians, ou é o segundo, ou é o terceiro jogador mais caro, recebe a bagatela de 2 milhões por mês para jogar no Corinthians, só que é um jogador que vive lesionado e estamos chegando próximo à janela do meio do ano e o jogador, o que tudo indica, deve ser negociado aí por um time árabe ou qualquer outro time. Pode ter certeza que a diretoria já tem um time em mente, as conversas já devem estar acontecendo, mas é claro que não vão jogar na mídia isso ainda. Mas o Coronado aí, que tem 32 anos, ainda tem mercado, é um jogador caro e não vale a pena ficar no Corinthians, porque é um jogador que vive lesionado, não está com o corpo 100% adaptado ainda, então é difícil para o Corinthians ficar pagando, sustentando um jogador desse sem jogar, na verdade. E em contrapartida, o Corinthians vai no mercado buscar reforços aí, principalmente na lateral e na zaga. Beleza, galera? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva logo aqui abaixo, curta, comenta e compartilha e vai Corinthians!